E aí, seus lindos? O Copom ele manteve a Selic em 15, o que significa que teoricamente as promoções deveriam continuar e que a vida do país devia continuar fodida, assim, né? Ahn, mas não é o que está acontecendo na Bolsa e eu tenho uns comentários para fazer sobre o vídeo anterior. No vídeo anterior eu fiquei meio preocupado, porque eu acho que eu dei a entender que eu tô dando um grito do tipo, venda tudo que você tem, porque você é idiota se você não vender, e não é isso. E o comentário do Revel, que foi muito pertinente, inclusive eu fixei no vídeo anterior lá, ele me acendeu um alerta. Eu falei, cara, eu acho que eu tô querendo ajudar e na verdade eu acabo fazendo um desserviço. E podendo levar pessoas a tomarem decisões que vão ser ruins para ela. No entanto, eu acho que se você tá na B3, se você tem alguma coisa lá ao ponto de poder vender porque você comprou antes, você deveria no mínimo saber o que você comprou e quais são, né, os possíveis cenários para esse papel que você comprou. Eu vou deixar uma recomendação de vídeo para vocês aqui. Tomem muito cuidado porque a Nord, além de querer te vender serviço, ela também quer formar mercado. Então, não é alguma coisa que você possa assistir sem discernimento, mas o conteúdo dessa mulher aqui é muito bom, Marília Fontes. E nesse vídeo, ela me traz uma tranquilidade. Eu sou horrível para ficar linkando vídeo na descrição do vídeo, então, por favor, vejam na Nord Research e procurem esse vídeo aqui, que é de 11 horas atrás, é muito novo esse vídeo. Ahn, ahn, e aí, o que você tem que fazer? Ahn, Assistir esse vídeo foi muito bom, assim, porque louco eu não estou. E enxergando oportunidades também, aparentemente estou. Só que é, é, é bem complicado você falar da coisa certa a se fazer. Cara, pensa que a gente vai jogar um RPG aqui. E aí pensa que alguém que nunca jogou um RPG não tem ideia do que fazer. Então, imagina que ele chega pra mim e fala assim: o que que é o certo de se fazer? Imagina se eu viro pra esse cara e fala assim: o certo é jogar de mago. Tô sendo arrombado, né? Eu não posso falar assim: olha, o certo disso daqui é jogar de mago, e além de jogar de mago, você tem que ser um mago de fogo. Isso é ser muito arrombado. O que eu tô querendo dizer é que na Bolsa de Valores existem pessoas com intenções diferentes. Existem na mesma bolsa pessoas com intenções completamente diferentes. Então tem gente que quer um day trade, o cara quer ganhar o café para ele tomar lá e postar no vídeo que ele ganhou R$ 50 numa transação de 20 segundos. Tem esse cara. Tem gente que quer longo prazo. Esse cara, ele quer se aposentar com dividendos do Banco do Brasil. Então, o cara que quer se aposentar com dividendos do Banco do Brasil, ou da Petrobras, ou da ação que ele achar melhor, esse cara, ele tem que vender ação em algum momento da vida dele? Não. Não, porque o valor da ação não tem nada a ver com o preço. E o valor está muito alto, não significa que aliás, o preço está muito alto, não significa que o valor aumentou. O preço está muito baixo, não significa que o valor diminuiu. Mas independente se está alto ou se está baixo, esse valor sempre tende a alguma coisa que faça sentido. Então o preço já esteve muito baixo, agora está muito alto e tá tudo bem. E aí você não vai vender porque você não sabe. Se você vender, talvez o preço suba mais ainda e você não consiga recomprar. A estratégia de buy and hold, ela funciona e aí você vai acumular o máximo de ações que você puder acumular ao longo da vida e aí você vai receber o máximo de dividendos que você vai conseguir ao longo da vida. Então tem gente aí que está conseguindo R$ 80 mil de dividendo por mês ou por ano. Chutei um valor aleatório e um período aleatório. Você vai chegar pra esse cara e vai falar que buy and hold não funciona? O caralho que não funciona. É claro que funciona. Só não funciona se você quiser comprar as ações do Ike Batista e guardar pra sempre. Aí não vai funcionar. Né? Não funciona se você acreditar que Braskem é uma excelente empresa e aí acontece um monte de desgraça, ela se endivida numa época em que a taxa de juros está altíssima. Então, assim, você colocar tudo numa empresa só é bom? Claro que não é bom. Você vai ter que ter um monte de empresas e acumulá-las ao longo do tempo. Agora tem gente que está olhando esse mercado porque gosta de olhar todos os dias. Eu adoro me atualizar sobre o mercado, é um hobby. Ficar coletando enquanto eu escuto, interpreto, analiso o mercado, para mim é uma coisa gostosa de se fazer. Então,
O que acontece? Às vezes eu vejo que as ações estão muito baratas e eu falo, eu vou deixar de comprar tesouro, eu vou deixar de comprar fundo imobiliário agora e eu vou comprar ações. E eu vou comprar ações com as quais eu casaria pro resto da vida. Então, eu comprei Itaúsa e comprei Banco do Brasil e comprei Tupi, comprei... Eu falei, cara, se eu envelhecer com essas ações aqui na mão, pra mim tá tudo bem, não tem problema. Só que aí, de repente, eu vejo que eu consegui 55% de valorização em um ano. E aí eu tô olhando o que acontece quando existe um cenário de queda de juros e quando tem um influxo de capital muito grande vindo do estrangeiro. Primeiro sobem as ações disparam, e depois de muito tempo sobem os fundos imobiliários, porque eles ficam parados por tanto tempo que aí tem gente que começa a comprar, porque investidor estrangeiro, investidor qualificado não compra fundo imobiliário por falta de liquidez, por falta de volume. Um cara muito grande, ele mexe muito no preço das cotações de fundo imobiliário. Então, em tese, fundo imobiliário é para pobre, que nem nós, assim, é gente que vai aporta 500, 200, 5 mil, 10 mil, o cara que aporta 20 mil no mês, ele é pobre. Quem é você na fila da BlackRock, cara? Ninguém. Você não consegue mexer no preço da Petrobras. Eu falo tanto Petrobras que a hora que eu tenho que falar certo eu não consigo. Você não vai conseguir mexer no preço da Petrobras, independente de quantos seguidores você tem no Instagram. Foda-se, você é pobre. Agora, quando a BlackRock fala assim, eu tirei 2 trilhões dos Estados Unidos e vou colocar 300 bilhões no Brasil, o cara, ele faz com que todas as ações disparem. Só que talvez ele não continue vindo para sempre, colocar dinheiro para sempre. Por quê? Porque já ficou muito caro e já não é um bom negócio ele vir para cá. E quem está comprando agora está comprando caro e dificilmente vai sustentar esse preço no longo prazo. Leitura de Fausto. Leitura de Fausto. Então, nas palavras da... Esqueci o nome dela agora. Marília Fontes. Ela fala assim, a bolsa está me dando uma oportunidade maravilhosa de saída. O que é uma oportunidade maravilhosa de saída? Ela está falando assim, se você quiser sair agora, liquidar tudo que você tem, liquidar não é exterminar. É porque vocês estão acostumados a ver liquidação. Liquidação, a lógica é se livrar de tudo, que é exterminar tudo. Liquidação é transformar em dinheiro. Liquidação é transformar em dinheiro. Então, quando você vai numa promoção de liquidação, os caras têm um monte de privada lá na Pisolar e eles querem liquidar aquilo, ou seja, eles querem fazer dinheiro com aquilo, então coloca em promoção em vez de barato. Então, o que a Marília Fontes ela fala é a bolsa está me dando uma oportunidade maravilhosa de liquidação no momento em que as NTNBs, vulgo Tesouro Direto e IPCA+, estão com uma taxa de retorno maravilhosa. Então, é o melhor dos mundos. É você ter uma valorização dos seus ativos e colocar numa NTNB que é um Tesouro Direto IPCA+, que está te dando um retorno gigantesco. Você coloca 1.000, esse 1.000 virou 2.000, você está colocando 2.000 e está ganhando IPCA mais 8 no negócio. Significa que ter ações e não vendê-las é uma coisa ruim? Claro que não. As coisas tendem a mudar e as boas pagadoras de dividendos vão pagar dividendos para sempre. E são dividendos que podem te aposentar. Então, pelo amor de Deus, não vejam o que eu falei de maneira limitada tal, que vocês passem a entender que agora quem tem ação é burro. Não é desse jeito, porque a pessoa, ela simplesmente garantiu a ação dela num preço baixo e ela não quer vender por um preço alto, porque depois ela não sabe se ela vai conseguir recomprar por esse preço. Né? Bom, uma vez que as ações baixarem, tudo vai ficar caro, e aí não adianta você ter dinheiro. E vai que cai a taxa do tesouro lá, você se lascou, e vai que cai a Selic, você se lascou. Então, para quem é certo manter as ações agora, para quem quer se aposentar com elas, para quem é certo vender as ações agora, para quem sabe exatamente o que vai fazer com o dinheiro. Então, assim, a gente tem, em caso de perspectiva de queda de juros e de dinheiro externo vindo muito rápido, o Copom manteve 15%, então queda de juros não é. Inclusive já tem uns doidos falando assim, cara, é capaz que o doido do Lula ele passa pela eleição sem diminuir essa porra aí. É possível? Se ele tiver certeza de que ele vai ganhar, ele não precisa fazer um populismo. Por quê? Porque aí quando ele for eleito, não tem que tirar o doce da boca das crianças e ele mantém esse arroxo de moer pobre que ele tá mantendo. E o pobre falando que o Lula tá lutando por ele. Mas o país ele vive num arroxo que tá moendo o pobre.
Mas tudo bem, esse cara vai ser eleito talvez sem populismo. Nem o populismo que elege esse cara, que tá moendo pobre, talvez seja necessário de tão domesticados e adestrados que os pobres estão. Tem isso. O que pra camada de cima, pra quem tá surfando na Selic e tá querendo que ela se mantenha algo alta pra continuar roubando os cofres públicos, roubando é sacanagem, né? Roubando é sacanagem, mas se você é um dinheiro honesto que você aplica na Selic. Só que quando você pensa na quantidade de investidores que é, essa conversa eu tive com o Rodolfo. A esquerda vilaniza todo o agro. Então o cara que acorda às 6 da manhã vai dormir 10 da noite na época de plantio e de colheita, que se fode pra trabalhar, esse cara tá sendo chamado pelos petistas de bandido, de explorador, de usurpador e de um monte de coisa, sendo que se o flocão coringa que eu compro aqui pra fazer cuscuz por 2 dias custa R$ 1,49, é graças ao Rodolfo e à família dele que estão plantando milho pra conseguir vender barato pra gente. Quer dizer, a gente vilaniza até quem coloca comida no nosso prato e elege um cara sem populismo que tá moendo pobre. E os pobres ainda falam assim, não, mas esse cara me defende, pelo menos ele é melhor do que o Bolsonaro, porque ele não fala quilombola. É, beleza, isso a gente tem que aceitar, isso não vai mudar. Não queríamos que fosse assim, mas não tem jeito. Então, muito possivelmente, o Lula ele vai conseguir uma eleição sem baixar a Selic. Eu tô criando agora na minha cabeça esse cenário. E talvez ele tenha melhor governabilidade por não desequilibrar o mundo para as pessoas que são. O país para as pessoas que são realmente poderosas. Eu comecei a falar do Rodolfo e me perdi. Uma das conversas que eu tive com ele é. ah, os fazendeiros, eles são todos vilanizados. A galera do agro, ela é toda vilanizada. Sendo que tem gente que só trabalha querendo o melhor para sua família e para o país. A dele, por exemplo. Só que acima dele tem uns caras que têm terrenos muito maiores, que têm fazendas muito maiores, que mexem com volumes muito maiores. E esses caras fazem amizade com o prefeito. Esses caras fazem campanha para congressista. Esses caras trabalham com lobby. Então o cara, ele constrói uma estrada da fazenda dele até o porto ou até a BR principal. E ele fala: isso é uma melhoria para a cidade, porque estou fazendo uma melhoria para a cidade, eu quero isenções fiscais. O que você faz com um cara desse? Você chama esse cara de decente? Você chama esse cara para jantar na sua casa? Ou você tem vontade de dar uma porrada na cara dele? Porque tá a direita inteira batendo Lula e tá a esquerda inteira alvoroçada quem é o Nicolas ou o Carluxo ou quem quer que seja que ele tem que bater porque é o malvado da direita. E a gente não tá vendo que tem gente que tá deixando de pagar imposto, dizendo que tá pagando imposto para benefício coletivo, quando na verdade tá visando um benefício próprio. Esse é o problema do país. Por isso que eu falo que a polarização, ela cria uma cortina de fumaça que faz com que as coisas que são importantes de verdade não sejam debatidas. O fazendeiro, me desculpa, mas a população, ela precisa mais de dinheiro para a saúde ou de distribuição de qualquer coisa do que uma estrada. A população não precisa de uma estrada que liga a tua fazenda até o porto, cara. E o imposto é um dinheiro que você paga pro coletivo. Isso daí que você está fazendo não é coletivo. Você está usando uma coisa que você fez para você e usando de desculpa para ter isenção fiscal. Então, eu e você não temos a gente tem. A gente vive num país de mulher pobre. Aí a gente junta uma grana e aí a gente é silenciado. Por quê? Porque o governo fala assim: você conseguiu juntar dinheiro, então toma aqui juros, toma. Aí vem o governo e taca um monte de juros no nosso colo. Porra, eu tinha 100 mil reais, agora eu tenho 115 mil reais. A inflação foi de 4%. Ou seja, eu ganhei 11 mil reais de poder de compra só porque eu tinha o dinheiro. Dá para todo brasileiro viver desse jeito? Não dá, porque quem que vai trabalhar? Porque quem vira rentista para de trabalhar, geralmente. Eu não pretendo, mas geralmente rentista para de gerar para o país. Imagina se todo mundo fosse rentista. Quem que ia acordar para fazer pão de manhã cedo para todo mundo? Então, a gente está com o nosso dinheiro na Selic e Tesouro Direto IPCA+, prefixado, as ações, os fundos imobiliários, tudo segue a Selic. Então, a gente está tendo isso daí. Só que a gente está conseguindo dinheiro de pinga aí.
E tem gente que tá conseguindo 700 bilhões, 800 bilhões por ano, que tá falando, eu quero essa taxa de juro alta, porque isso me favorece. Foda-se que os pobres estão sendo moídos e que a economia não desenvolve, e que as empresas não têm credibilidade, e que escândalos como Americanas e Masters são permitidos. Foda-se, porque eu tô bem. Então, você percebe como tudo aquilo que é feito para manter os interesses de quem é realmente poderoso e não para aquilo que poderia ajudar o país a crescer? É natural. Então, a maneira que você tem de se rebelar a tudo isso é ganhar mais dinheiro do que você gasta e conseguir juntar para pegar pelo menos a rebarba, o restolho. Não tem aqueles tubarões que nadam com um monte de peixe em volta, em simbiose, né? Que é. Não é simbiose, é alguma outra coisa. Porque o tubarão não se beneficia disso. O cara, ele fica ali nadando do lado do tubarão, porque a hora que o tubarão ele come alguma coisa, sobra uns restos, ele vai lá e come o resto. A gente, classe média, é isso no país. E é graças a essa rebarba que a gente não tá se juntando com o pobre pra mudar essa porra, porque não precisava ser desse jeito. Mas você não vai ver nenhum partido, nenhum político, nenhum pensador, ninguém tá falando isso e crescendo. Porque se a pessoa começa a crescer, não importa que José Cobori seja, esse cara vai ser cooptado e vai falar, ou você entra pra um dos dois lados, ou você se silencia. Não há alternativa nesse jogo. E é por isso que eu não quero que esse canal cresça, porque eu quero pro resto da vida poder continuar falando o que eu tenho no coração e o que eu preciso colocar pra fora. É, eu preciso responder rapidamente uma questão que foi levantada hoje. É, Ibovespa alta e Ibovespa baixa, o que faz o Ibovespa subir? É porque o Brasil tá bom? Quando o Brasil tá bom que o Ibovespa sobe? Não, pelo amor de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Ibovespa é preço, isso não tem nada a ver com valor. Eu usei com o Leonardo um exemplo desse daqui. Imagina que, pensa aí, a Taylor Swift, ou uma famosa brasileira aí, uma celebridade, mas tem que ser da música. Imagina que uma celebridade brasileira, ela muda pro lado da minha casa e da varanda da minha casa dá pra ver a piscina dessa pessoa. Eu tô criando uma situação bem bosta, bem hipotética, nada a ver, mas pra você entender. Vamos supor que essa casa aqui, ela vale uns 400 mil reais e que o aluguel dela seja uns 2 mil. Por quê? Porque todas as casas do bairro que têm as características iguais à minha valem mais ou menos uns 400 mil reais e o aluguel uns 2 mil. Situação hipotética. Porque mudou essa celebridade, eu consigo alugar essa casa por muito mais do que 2 mil. Porque mudou essa celebridade, eu consigo vender essa casa por muito mais do que 400 mil. Agora, não é porque eu consegui um otário pra comprar minha casa por 1 milhão só porque a Taylor Swift se mudou pra cá e dá pra tirar foto dela na piscina. Não é porque alguém. E esse cara não é imbecil, porque ele tá pagando 1 milhão na casa e tá ganhando 2 milhões com divulgação de conteúdo. Mas você tá vendo que essa geração de valor é anormal e que isso daqui é só uma casa? Aí imagina que alguém compra a casa desse cara por 1,5 milhão e que alguém compra a casa do segundo comprador por 2 milhões. Por quê? Porque vender conteúdo da Taylor Swift, na minha situação imaginária, dá 3 milhões de lucro. Então essa casa, ela não vai custar mais do que 3 milhões, mas vai ter sempre um doido querendo pagar alguma coisa muito perto disso. Aí vamos supor que um cara fala assim, vou pagar 3,5. Eu sei que eu só vou fazer 3 milhões vendendo conteúdo, mas esses 500 mil é porque eu quero poder olhar pra ela, porque eu amo essa mulher. Aí esse cara paga 3 milhões e meio nessa casa. O que acontece no dia seguinte? A Taylor Swift volta pros Estados Unidos. Se muda. A pergunta é, quanto vale a casa? 400 mil. O que eu quero que vocês entendam é que valor pode mudar e preço pode mudar e o preço ele persegue valor, mas a B3 ela é tão grande, tem tanto ruído, tem tanta gente querendo tanta coisa diferente e tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem tanto conflito de interesse ao mesmo tempo que ah, você não consegue alinhar preço com valor. E é por isso que tanta gente ganha dinheiro nesse mercado. Uma pessoa que quisesse o assassinato da Taylor Swift porque ele está sendo encomendado por 10 milhões, ele poderia pagar 8 milhões na casa. Por quê? Eu alugo a casa por 8 milhões, dou um tiro, recebo 10, vou embora com 2.
E aí, assim, o valor da casa vai derreter. O assassino de aluguel, ele sabe que no momento em que ele der um tiro na celebridade, o preço da casa desaba. Desaba, por quê? Porque não tem a foto dela todo dia mais. Mas olha a conta que ele fez. Ele falou, o cara tá me pagando 10 milhões pelo serviço. Eu só vou conseguir fazer esse serviço se eu comprar casa. Eu vou pagar 8 milhões na casa. Ganhei 2 milhões em 2 dias. Quero. Ou seja, valor é diferente para cada pessoa, depende de circunstâncias, e preço também muda de pessoa para pessoa. E o valor da B3 hoje é porque isso daqui é mais estável do que a Bolsa Americana. Aparentemente, o que está acontecendo para BlackRock é que os ativos brasileiros, eles são mais seguros do que os americanos nesse momento, portanto vale a pena pagar caro por eles, porque eles ainda têm uma margem de segurança. Essa é a questão. Então, por R$ 25, a ação do Banco do Brasil não está cara. Não está cara. E para BlackRock, isso é um excelente negócio. Para o buy and hold, ele também quer essa ação e ele não quer abrir a mão da ação pelo preço que é justo. Agora, eu que entrei há 6 meses atrás e consegui 30% de valorização, eu tô olhando para isso e tô pensando, com essa grana, eu entro em fundos imobiliários que ainda estão baratos e entro em possíveis FOFs que estão muito sucateados, e eu consigo fazer isso num ótimo momento. Então, eu sincronizo um ótimo momento de saída com um ótimo momento de entrada e sou feliz com isso. Então, quem está sendo burro aí nessa situação? Ninguém está sendo burro. Por quê? Porque claramente nós queremos coisas diferentes e porque nós olhamos para essas ações e enxergamos coisas diferentes. Agora, como é que você pode ser feito de burro? Você pode ser feito de burro por formadores de mercado que, querendo sair, vão falar: olha, compra Banco do Brasil, hein? Porque é uma empresa sólida. Aí o cara começa a te falar de fundamentos do Banco do Brasil e ele começa a falar do valor da empresa. Olha, compra Banco do Brasil, porque é isso, 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 isso. Aí você termina o vídeo do cara falando assim, o Banco do Brasil é bom. Sim, só você não sabia, todo mundo sabe que o Banco do Brasil é bom. Só que pode estar caro. E aí o teu lucro ao longo do tempo, ele pode ser muito pequeno, porque você pagou caro para entrar. Enquanto que quando você paga barato para entrar, proporcionalmente, o percentual de lucro que você tem para o resto da sua vida, ele é muito mais alto. É sobre isso que a gente está falando. Então, quando eu falo que pode haver uma liquidação e que os preços podem cair, não significa que o Brasil vai ser desolado e que o Banco do Brasil vai falir, a Ambev vai parar de fazer cerveja e a Petrobras vai parar de extrair petróleo. Não é nada disso que eu estou falando. As empresas não têm nada a ver com o que as pessoas acham que elas valem. As empresas estão lá. Quando você compra uma ação da Petrobras, a Petrobras não fica nem sabendo. Quando você compra uma ação do Banco do Brasil ou vende uma ação do Banco do Brasil, muda zero coisas para o Banco do Brasil, porque é mercado secundário. Você não está tirando deles e não está dando dinheiro para eles. Agora, entender a diferença de preço e valor é muito importante para você conseguir fazer as suas próprias estratégias. E se você está vendo o que eu faço e não está entendendo por que eu estou fazendo, você não deveria ser retardado de fazer igual. Né? Bom, esqueci de falar do Ibovespa. O que faz o Ibovespa subir? O índice Ibovespa ele é feito de uma cesta de ações que tem um peso enorme em proporção na bolsa e que tem uma liquidez muito grande na bolsa. Então, Petrobras é uma empresa gigantesca. O percentual que ela tem de patrimônio perante a B3 é alto. Existe uma liquidez muito grande porque todo dia muita gente compra e vende Petrobras. Então, ele faz parte de um pacote de ações, de uma cesta de ações que compõe esse índice. E esse índice ele é calculado pela média dessas ações que são volumosas e que têm um volume de transações diário muito alto. Ou seja, quando você diz que o Ibovespa está disparando, não é que o Brasil está melhorando. Não tem nada a ver. Significa que o preço de várias ações que compõem esse índice estão subindo e que, portanto, na média, a média toda sobe.
Você faz diferença Americanas despencar no momento em que todas as estão subindo? Ela é uma empresa só no meio de um cesto de um monte de outras. Então, uma empresa sozinha, salvo uma Petrobras num desastre muito grande, ela não é capaz de fazer disparar ou de afundar o Ibovespa. É a média das ações que são mais negociadas. E o que a gente está vendo? Que o índice Ibovespa está disparando. Ou seja, que o preço das ações, comparado com o que estava antes, está alto. E isso não significa que as empresas começaram a ganhar mais dinheiro. Isso não significa que as empresas começaram a dar lucro. Simplesmente as pessoas estão falando, cara, essa Selic vai cair. Ou a BlackRock está olhando para os Estados Unidos e está falando, vai dar merda nessa porra. E eu vou levar esse dinheiro para um país mais seguro. Você viveu para chegar num ponto em que o mundo está olhando para o Brasil e está falando, essa caralha é mais segura do que os Estados Unidos e é muito mais segura do que o Japão. Você viveu para ver esse dia acontecendo. Os nossos bancos são mais estáveis do que os americanos, os japoneses, e as nossas empresas hoje, elas são mais estáveis do que as americanas. Não significa que as nossas empresas sejam melhores que as empresas americanas, não. Significa que tem muita bolha ali no meio que está fazendo com que o preço fique tão ridicularmente alto que nem quando você vende em dólar, o cara quer ter o dólar. É isso que está acontecendo. Agora, esse mundo vai continuar vindo aqui para sempre? Não. Por que não? Porque se o mundo continuar vindo para o Brasil, o preço vai continuar subindo. E a 25, o Banco do Brasil ainda está comprável. Se essa ação bate 40, o cara ele tem a certeza de que ele está perdendo dinheiro. Se ele entrar. Então ele não vai entrar. O que pode acontecer é você, se todo mundo decidir vir pra cá, é amanhã você falar, finalmente eu tenho dinheiro e vou colocar no Tesouro Direto. Aí você chega no Tesouro Direto, tá lá IPCA mais 2, você fala, se fudir, safados, tem muita gente querendo emprestar dinheiro pro Brasil. Só que aí, meu amigo, se isso acontecer, se prepara, porque aí você vai ver muita gastança pra porra nenhuma, porque o projeto do Brasil é se endividar sem conseguir eficiência. A gente não investe em infraestrutura. Por quê? Porque sabe aquele fazendeiro que fez aquela estrada da fazenda dele até o porto? Ele não quer estrada pra todo mundo. Ele não quer porto pra todo mundo. Ele não quer asfalto bom pra todo mundo. A única certeza que você pode ter é que o Brasil não vai se desenvolver rapidamente, a menos que aconteça uma bagunça tão grande no mundo que a gente mude de estratégia de país. Porque hoje não é que o Brasil não tem estratégia. A estratégia é manter os pobres sendo moídos. Para quê? Para garantir lucratividade alta e privilégios para uma camada específica que está bem demais aqui no país. Bom, aí eu transformei o vídeo num palanque de uma outra coisa que não tem nada a ver com o assunto em questão. Mas eu espero que vocês tenham entendido melhor. E, então, se você tem ação e amanhã você acorda e fala, Bolsa Ibovespa perde não sei quantos bilhões de dinheiro, não pense que o mundo está acabando. Porque do mesmo jeito que as empresas não estão melhores só que o preço está alto, amanhã o Brasil não vai estar na merda só porque o preço da Ibovespa está baixo. E muito pelo contrário, quando cai, aí você tem que ir correndo olhar para as empresas, porque se você olhar para as empresas e elas estiverem boas, e os RIs eles têm que soltar relatório trimestral, todo trimestre os caras lançam um relatório que é igual Pet Notes, é 5, 10 vezes mais difícil do que um Pet Notes de Black Desert, mas porra, tem abril, aprenda a ler aquela merda. Aí quando você lê aquele negócio, você fala, cara, a empresa está boa. A empresa está boa e o preço está no esgoto. Então, quando tá todo mundo dizendo o Brasil tá falido porque a Ibovespa tá no chão, é quando você deveria ter dinheiro em caixa para sair comprando tudo. Ou seja, você é educado por todos os jornais, por todas as mídias de graça que chegam em você de graça, porque alguém tá pagando para que seja para formar o seu pensamento burro. Você foi levado a entender que você deve se aproximar da Ibovespa quando ela está em alta, porque ela está dando certo, que você deve se afastar quando ela está em baixa, porque aí está dando tudo errado, quando na verdade é exatamente o contrário. Né? Você vai quando as coisas estão em promoção e você sai quando o preço está muito alto porque todo mundo quer. Mas é muito difícil vencer o mercado. O Revel está completamente certo que esse negócio de vencer o mercado não é para todo mundo. Inclusive, talvez não seja nem para mim. Eu dou certo
E aqui tem uma outra coisa que o Bruno disse na extensão do canal, que é o Fausto ele vive falando da estratégia dele, só que vocês têm que entender que ela é uma estratégia entre muitas outras que existem. Verdade. Eu vivo falando do meu jeito de investir, e o meu jeito de investir é um jeito dentre inúmeros outros jeitos de investir que existem. Então não caiam na besteira de que, porque eu tô dando certo, o meu método vai dar certo para sempre. Ele pode dar muito errado em algum momento. E não caiam na besteira de achar que o meu método é o único que existe, é o único que dá para você ter os resultados que eu tive aí essa semana. Não, não são. Ok? Acho que o recado tá dado. Grande abraço para vocês.